agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, lida foi a tua palavra. Perdoa os pecados. O teu sangue purifica de todos os pecados. Obrigado, Jesus Cristo, por essa rica oportunidade. É o que eu te peço, já te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, os irmãos bem sabem que quem escreveu a carta ou a epístola aos Romanos foi o apóstolo Paulo, um homem israelita da tribo de Benjamim, um homem da tribo de Israel, israelita, que foi circuncidado ao 8º dia, hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim. Aqui ele faz menção, meus irmãos, para nós andarmos no Espírito. Andar no Espírito não é fácil, mas Jesus Cristo estará nos agraciando com essa bênção espiritual, com essa prosperidade espiritual, ou seja, com a ausência de fartura espiritual. E andar no Espírito, meus irmãos, nunca foi fácil. E hoje, no século 21, também não será fácil andar em Espírito. Andar em Espírito, meus irmãos, Jesus diz para não fazermos e nós não podemos fazer. Como que aquela pessoa diz andar em Espírito, se naquele tal ambiente que ela está frequentando, sendo que Jesus Cristo disse para ela não frequentar, pessoas estão dizendo palavrões, pessoas estão se alegrando na carne, e nós bem sabemos que as pessoas se alegram na carne contando piadas, fazendo fofocas, que a palavra diz que é difamação, e fazendo tantas outras coisas, se vangloriando, porque eu sou melhor, porque isso, porque aquilo. Andar na carne é fácil, andar no Espírito é difícil. E aqui, neste mesmo capítulo, no capítulo 8 de Romanos, uns versículos mais adiante, diz: porque os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo, ele nunca me guiará, o Espírito Santo, ele nunca te guiará, o Espírito Santo, ele nunca nos guiará para a facilidade, mas o Espírito Santo nos guiará naquilo que é correto, e aquilo que é correto é doloroso, aquilo que é correto, tu precisas te esforçar, mas eu creio que Jesus nos dará força, para que nós venhamos verdadeiramente andarmos em Espírito, e se nós andarmos em Espírito, nos resultará naquele louvor que nós acabamos de louvar: irei para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Nos resultará isso, a santa cidade, a nova Jerusalém, aquela que João, quando estava preso por amor ao Evangelho na ilha de Patmos, viu. E o que me chama a atenção é que aqui em Romanos, Paulo fala para andar em Espírito, e também em Gálatas capítulo 5, versículo 25, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O que me chama a atenção, como eu estava falando, é que aqui no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz para os irmãos andar em Espírito. E em Gálatas capítulo 5, versículo 25, ele diz: se vivemos em Espírito, também vivamos em Espírito. Algo semelhante com isso. A mesma coisa que ele disse para os irmãos de Roma, ele também está falando para os irmãos da Galácia.
porque há uma necessidade, há uma prioridade para nós estarmos andando em espírito. E é aquela sequência do crente fiel. Andar em espírito é nos esforçarmos para vivermos uma vida de vigilância, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, uma vida de adoração a Jesus Cristo em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo chega a dizer em uma das suas cartas que ele estaria repetindo as mesmas coisas para a segurança daquilo. Meus irmãos, o que nós vemos hoje é muitos querendo pregar outro evangelho, querer inovar, mas o evangelho ele não precisa ser inovado. O evangelho ele é cruz, o evangelho ele é vitupério, o evangelho ele é santificação de corpo, alma e espírito. O evangelho nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser a luz do mundo, não sermos extremistas, não sermos salgados, porque a comida salgada ela vai fazer mal. Mas eu entendi que se eu for o sal da terra, eu vou ser agraciado. Se eu for a luz do mundo, eu vou ser agraciado. Mas muitos andando na carne querendo ser salgado. Nós temos que ser temperado, porque o sal ele é temperado. Andar em espírito é ser temperado. Andar em espírito é andar com equilíbrio. Andar em espírito é honrar mais os meus irmãos do que eu. Andar em espírito é eu amar mesmo, verdadeiramente. Andar em espírito é eu estar me humilhando ao Rei Jesus Cristo. Andar em espírito é eu chorar com os que choram. Andar em espírito é eu alegrar com os que se alegram. Andar em espírito é eu viver pela fé, porque o justo ele vive pela fé. O tema desta live é ativação espiritual. E nós só conseguiremos ativar a nossa vida espiritual se nós verdadeiramente vivermos em espírito. E aqui no versículo 8, do capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 8 diz: portanto, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Mas muitas pessoas, infelizmente, se enganando, pensando que estão vivendo em espírito, mas não, estão vivendo na carne. Quando chega um visitante na casa de oração, ele quer empurrar, que nem o dito popular fala, goela abaixo a doutrina. A doutrina, que é um ensinamento, será pregado, será explanado, será anunciado, mas tudo com moderação, tudo com sobriedade. Quantas e muitas pessoas entraram numa casa de oração de porta estreita, que pregava a santificação do corpo, alma e do espírito, porém não voltou mais, porque sentiu-se assustada. Jesus Cristo, sim, ele é a verdade, ele pregava a verdade, mas com sabedoria, com paciência, porque Jesus não disse para Pedro: agora, para tu me seguir, tu tens que deixar a espada de lado, não. Sendo que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, cujo nome era Malco. Então Jesus Cristo ele nos dá tempo. Então, se eu andar em espírito, eu estarei dando tempo para aquele meu parente que ainda não conhece a sã doutrina, para aqueles que estão chegando agora, para aquele meu vizinho. Sejamos assim, meus irmãos, andamos em espírito, que Jesus Cristo nos recompensará. Se nós andarmos em espírito, nós seremos uma bênção. O Espírito Santo nos ensinará como andar em espírito, e não nos enganaremos, estar andando na carne, pensando que nós estamos andando em espírito. Porque muitos pensam que estão andando em espírito, mas em porfias. Muitos pensam que estão andando no espírito, mas com inveja. Muitos pensam que estão andando em espírito, mas com confusão. Não. Aquele que verdadeiramente anda em espírito, ele tem os frutos do Espírito Santo, que não é fácil nós adquirirmos eles. Quantos e quantos, eu não sei qual foi o período, qual foi a fase, qual foi o percurso, qual foi a etapa de oração, de humilhação, para que recebesse o fruto do Espírito Santo. E o que me chama a atenção é que o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor, e depois muitos outros vão o seguindo. Meus irmãos, que verdadeiramente nós venhamos andar em espírito. Se nós andarmos em espírito, nós faremos aquilo que Jesus Cristo disse, que é: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Andando em espírito, Jesus Cristo sempre nos alegrará. Mas muitos não estão agradando a Jesus Cristo, porque estão andando na carne. Eu torno a dizer, estão indo em ambientes que não são propícios para um crente fiel. E o crente fiel, ele vai herdar o céu. O crente fiel, ele vai ouvir aquela maravilhosa frase que eu fiz questão de decorá-la: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estará obtendo isso. Meus irmãos, Jesus ele é tão maravilhoso que ele irá trocar a nossa cruz por uma coroa de glória. Jesus Cristo, ele sabe
de todas as coisas. Jesus Cristo virá para muitos de forma individual e Jesus Cristo virá para muitos de forma coletiva no arrebatamento. Por isso que há um dever, há uma prioridade, há uma urgência de nós andarmos no Espírito, de nós suportarmos, de nós fazermos o que está escrito em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem anda em Espírito, ainda que gemendo, aleluias, ainda que chorando, ainda que padecendo, ainda que sendo vituperado, humilhado com os problemas cotidianos, ainda assim, ele sabe que o Redentor dele vive, e o nome desse Redentor é Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Ele faz essas coisas nas nossas vidas, meus irmãos, mas verdadeiramente nós precisamos viver em Espírito, e aquele que vive em Espírito vem seguindo muitas coisas espirituais, que é o primeiro amor, que é a comunhão com os irmãos, que é a humilhação a Jesus Cristo, que é se compadecer, que se o irmão falar, irmão, ora por mim, não querer ficar indagando, mas por que tu queres que eu ore por ti? Se o irmão já falou, irmão, ora por mim, já basta. Assim estaremos, pela misericórdia de Jesus Cristo, apresentando em oração. Mas muitos irmãos fazendo coisas que não convém, se intrometendo em negócios alheios, mas não podemos ser assim. A palavra fala que aquele que se intromete em negócio alheio é como se pegasse um cão pelas orelhas, é o que fala em Provérbios. Então vigiamos, meus irmãos, para nós verdadeiramente andarmos em espíritos. Muitos irmãos escutando o que não tem que escutar, muitos irmãos vendo o que não tem que ver. Infelizmente no YouTube tem algo chamado Fuxico Gospel, para ver como Satanás, ele mesmo está cegando muitos. E ele não está só cegando os seus adeptos, os filhos das trevas, Satanás também está cegando os filhos da luz. Infelizmente, o que um crente que diz que anda no Espírito vai agregar na sua vida espiritual vendo o Fuxico Gospel? Vendo isso, vendo aquilo outro? Não, meus irmãos. Nós temos que ver muito bem, nós temos que analisar os nossos conceitos, nós temos que ver o que nós estamos vendo no YouTube. Jesus Cristo não me proibiu de assistir o YouTube. Mas Jesus Cristo não quer que eu vá para a página principal. Ele disse que eu posso assistir o YouTube, mas eu tenho que ir para as inscrições ou então para o pesquisar. Por que, varão, Jesus te mandou ir no YouTube para as inscrições ou pesquisar? Porque eu vou estar escolhendo o que eu vou ver.